Quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos, ele não tinha visitado ainda a cidade de Roma. Então ele se propôs a escrever uma carta aos irmãos romanos. Paulo vai dar início à sua epístola dizendo que tem grande vontade de visitá-los. Verso 8 ao 15 do primeiro capítulo. Só a partir do verso 16 que Paulo vai dar início ao assunto da epístola, que é a justificação pela fé. No primeiro capítulo, Paulo vai mostrar como o pecador se colocará em um correto relacionamento com Deus, como o injusto será justo aos olhos de Deus. A princípio, nos versos 16 e 17, ele vai dizer que não me avergonho do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, a maneira como Deus justo justifica o injusto é somente por meio da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma obra exclusivamente de Deus, porque ninguém pode salvar a si mesmo. E para provar essa declaração, Paulo vai mostrar que toda a humanidade está debaixo do pecado e da justa condenação da lei de Deus. Em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32, Paulo vai começar acusando os gentios. No primeiro capítulo, ele vai mostrar que os gentios estão debaixo do pecado, portanto, debaixo da ira de Deus. Como prova, Paulo vai mostrar as muitas corrupções e maldade que se espalharam pelo mundo dos gentios. No verso 21 ao 23, Paulo vai dizer que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves e quadrúpedes e de répteis. E a consequência por causa dessa rebelião, Paulo vai dizer, no verso 24, que Deus os entregou tais homens à imundícia de seus próprios corações para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A partir do verso 28 em diante, do primeiro capítulo, Paulo vai citar as horríveis depravações do mundo dos gentios. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e mãe, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. E essa é a triste realidade do mundo dos gentios. Sendo assim, estão debaixo da ira de Deus e estão condenados. Após descrever as horríveis situações dos gentios, Paulo passa então a acusar os judeus, no capítulo 2. Paulo vai dizer que os judeus estão na mesma condição dos gentios. Embora tenham privilégio de Deus, desprezam os gentios como pecadores, sendo que eles mesmos vivem pecados grosseiros e sendo assim estão condenados diante de Deus. Paulo vai dizer no verso 12 e 13, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Diz Paulo, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que
Todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado. Agora Paulo vai citar a lei dos judeus para mostrar mais claramente que eles são culpados diante de Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Peçonha de áspide estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há o temor de Deus diante dos seus olhos. Para que os judeus não venham a falar que essas passagens não se referem a eles, Paulo vai dizer: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Agora o réu está calado no tribunal, destruído pelo peso da prova contra ele, para que toda boca cale diante de Deus. Tanto o judeu como o gentio estão condenados diante de Deus. Agora Paulo prepara o caminho para o estabelecimento da doutrina da justificação pela fé, mostrando que não há salvação fora de Cristo. A partir do verso 21 ao verso 23 do terceiro capítulo, Paulo vai dizer: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqui temos um grande problema: como Deus fará para inocentar pecadores culpados sem comprometer sua justiça? A humanidade tem uma dívida com Deus e necessita, portanto, que seja paga. E aqui está a boa notícia do Evangelho: é que Deus resolveu pagar a nossa dívida. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Ou seja, Paulo diz, na cruz Cristo fez a redenção, Cristo pagou a Ele mesmo o preço da nossa libertação. Além disso, Paulo diz que o sangue de Cristo é a propiciação, ou seja, o sangue de Cristo estancou a ira de Deus que estava sobre nós. Concluímos agora com a breve passagem de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus.